Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o conceito tão importante que é o conceito de pedogênese. Falar um pouco disso? Antes de falar desse processo, que é o processo de formação do solo, processo que dá origem ao solo, eu gosto sempre de citar aquela célebre frase que é: nada na natureza se perde, tudo se transforma. Essa frase, ela ficou conhecida e associada com o famoso princípio de Lavoisier, né? É um princípio muito estudado pelos profissionais da química, das ciências da natureza, das ciências ambientais e na geografia, né? Dentro da geologia, nós estudamos muito também uma parte, um ramo, uma área do conhecimento da geografia que diz respeito à pedologia. Na pedologia, nós temos o estudo dos solos. E o ponto de partida para a gente entender um pouco sobre a questão dos solos é entender a pedogênese. A gente fala de gênese, a palavra gênese, né? A gente lembra até imediatamente da Bíblia, né? Gênese, da ideia de origem, né? De formação. E pedo, nesse caso, faz referência à questão do solo. Como que um solo é formado? Isso é rápido ou isso é lento? Né? Isso é de uma hora para outra ou isso acontece de forma gradual? É importante considerar que a gente tem uma diferença muito grande entre o nosso tempo, o tempo da existência humana, da exploração humana, o tempo das alterações ambientais e o tempo, né, que é muito diferente, o tempo do processo de formação do solo. A natureza tem um tempo, o homem, na sua exploração, tem um tempo absolutamente diferente. Nesse sentido, a gente tem um esquema aqui, que é um clássico, para a gente entender um pouco sobre esse processo, onde a gente observa em muitos livros didáticos, módulos, apostilas, esse tipo de material, que é o seguinte: no ponto de partida aqui, a gente tem uma rocha matriz. A gente usa esse termo rocha matriz para fazer referência, né? Qual é o sentido dessa terminologia? Que dá origem. Essa rocha, ela dá origem a esse material. Essa rocha, qual que é a diferença das outras partes aqui, dos outros estágios desse processo? Eu percebo, espera-se que você perceba, que neste caso da rocha matriz, ela está uniforme. O desenho, seja ele na versão colorida, preto e branco, seja ele na sua prova, seja ele, né, todo bonitinho, numa maquete, observe a leitura que é. Nesse primeiro caso, eu tenho uma rocha dura, rígida. Mas, muitas vezes, você pode olhar para uma rocha, que no popular as pessoas da rotina, do cotidiano, né, costumam chamar de pedra, que é uma terminologia muito contestada no mundo acadêmico. Essa rocha, né, parece algo que não vai se transformar, que não vai mudar. Porém, com o passar do tempo, a gente tem o quê? O que pode acontecer com esse material que faz ele se fragmentar em partes? Ao longo do tempo, eu tenho a ação da água, né? Aquele raciocínio trazendo para o popular de que água, bola e pedra dura tanto bate até que fura, né? A gente costuma falar isso, costuma ter essa fala. Então, a gente tem a confirmação disso cientificamente. Faz sentido isso que está no ditado popular? Faz sentido. A água, ela é um elemento da natureza que contribui para o processo de intemperizar uma rocha. Intemperizar traz o sentido de destruir, desgastar. Então, a gente tem a ação da água, a gente tem a ação da variação de temperatura, a gente tem leva-se em conta para a gente compreender que tipo de solo vai ser formado esse material de origem, né? Se a gente tem, por exemplo, uma rocha de origem de uma área onde aconteceu atividade vulcânica, como uma rocha magmática, a gente vai ter um tipo de solo formado. Se não for uma rocha com essa origem, a gente vai ter outro tipo de rocha. Se for uma rocha sedimentar, a gente não vai ter o mesmo tipo de solo como no caso de uma rocha magmática, e por aí vai. Então,
Para eu entender a variedade de tipos de solo que temos, tem muitas variáveis que influenciam nisso, como a questão do ambiente ser um ambiente seco ou úmido, ser um ambiente que tem baixa ou alta amplitude térmica, depende do material de origem, né? Como está acontecendo o processo de intemperismo nessa área. Sabemos que esse intemperismo pode ser químico, pode ser um intemperismo físico ou mecânico, pode ser um intemperismo biológico. Então, nós temos vários tipos de intemperismo diferentes, né? Aqui, daqui para cá, o que o desenho, o que esse esquema quer mostrar para você? Esse desenho pretende demonstrar que daqui para cá houve uma fragmentação, houve uma desagregação mecânica. Uma rocha com aspecto uniforme pode ter começado a se fraturar em pedaços. Então, esse material ele não é imutável, ele pode sim sofrer essas fraturas. Daqui para cá, progrediu esse processo. Parece que eu já estou tendo uma formação de horizontes. Observe, parece que eu já estou tendo uma formação de horizontes. Já é um solo maduro? Não. Eu vou chamar isso de um solo jovem. O que seria um solo jovem? Seria um solo que ainda não é plenamente diferenciado em horizontes. E o que é um solo maduro? Um solo maduro é um solo que tem essas camadas que se convencionou chamar de horizontes do solo. Se o solo ele for diferenciado nessa estrutura desses horizontes, esse solo provavelmente será um solo fértil, capaz de realizar a sustentação, o brotamento, né, dessas sementes. Essas sementes você vai semear ali, vai plantar, ela vai conseguir crescer, se desenvolver, sendo esse solo com essa estrutura, ele tende a ser fértil. Eu tenho, no caso do horizonte mais superficial, o chamado horizonte O, ou horizonte orgânico, rico em MO ou matéria orgânica. Como é que eu vejo isso, Vinícius? Geralmente eu tenho um solo com um horizonte mais escuro. Esse horizonte O, ele deve ser, no mínimo, mais escuro, ter essa característica que é o fato dele ser mais escuro, ok? Os horizontes A e B já variam em relação ao horizonte O, quanto à cor, quanto à estrutura, né? O tamanho dos grãos, a textura, a permeabilidade aqui também altera. Geralmente o horizonte B é também conhecido como horizonte de acúmulo ou de deposição. Em outros vídeos nós vamos falar de outros processos que acontecem no solo e que é importante você ter esse pré-requisito de entender essas estruturas chamadas de horizontes do solo. O horizonte C é também chamado de regolito. O que significa dizer isso? O regolito seria um material intermediário entre a rocha mãe e o solo propriamente dito. Então, daqui para cá, né, eu comprovei aquele raciocínio de que nada na natureza se perde, tudo se transforma. Aqui o solo está perfeito, diferenciado em horizontes. Vai ficar assim para sempre? É aí que está. A gente tem, né, verificado vários impactos ambientais ocorrendo nesse solo, que alteram esse solo e tornam esse solo ruim, né, que podendo ele até verificar a perda da sua fertilidade. Essa é a nossa aula aí de pedogênese, né? É a única aula desse tema? Claro que não. A gente vai ter outros vídeos. Acompanhe o canal, não deixe de dar o seu like, curta, compartilhe, né? E aguarde que a gente vai ter outros vídeos dessa mesma temática aí. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Tchau, tchau!